Eu quero, antes de ler o texto aqui, reservar aqui um momento muito especial, porque nós pedimos sempre à igreja para que a igreja ore por alguns enfermos da nossa igreja, por algumas situações da nossa comunidade. E graças a Deus, você, igreja, você responde sobre isso, você entende o seu papel quando você ora, quando você pede a Deus. E essa semana nós tivemos pedidos aqui pela nossa irmã Elaine Cristina, e ela está ali online agradecendo a Deus aí, a igreja, pelas orações. Elaine passou por uma cirurgia essa semana. Eu conversei com o Henrique. Onde está a Sara? Só levanta a mão. Ei, Sarinha, tudo jóia aí? A Sarinha, nessa semana, numa correria aí, foi submetida a uma cirurgia, colocou o Henrique e a Raquel para correr, e a igreja esteve em oração, ela passou pela cirurgia, graças a Deus está aqui com a gente. Amém. Deus seja louvado. Amém? Por isso eu quero aproveitar esse momento para a gente orar. Se você tem algo para você colocar diante de Deus nessa noite, em oração, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e quero desafiar a você para vir até a frente. Eu quero orar pela sua vida nesse momento agora. Sem menor constrangimento, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero interceder por você. Que bom, esse é um bom lugar para estarmos aos pés do Senhor e buscando nele direção, buscando intervenção para as nossas vidas. Pode subir vocês aqui também, pode subir, é nesse lugar aqui mesmo. Tem muita gente vindo ali. Tem mais gente vindo? Seu Demar já está aqui. Joel está ali perto. Eu quero pedir aos meus irmãos presbíteros aqui que, por favor, ergam as mãos sobre esses queridos de Deus aqui. Vamos orar. Ronaldo está vindo, Vandinho. Rodney está logo ali. Pode ser daí mesmo, Rodney. Erga sua mão, por favor. Pela autoridade que Deus nos concede, pelo sacerdócio universal, qual declaramos, nós vamos pedir a intervenção de Deus para aqueles que precisam dela. Nós vamos agradecer a Deus, aqueles que colocam suas razões de graça ao Senhor, aqui nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de toda graça, de toda bondade, nós estamos aqui na Tua igreja nessa noite, louvamos o Teu nome, louvando o Teu nome, celebrando as Tuas bênçãos, as maravilhas do Senhor em nossas vidas, na vida da Tua igreja, durante toda essa história tão linda que o Senhor nos permite viver e aprender. Mas aqui, ó Deus, nós estamos derramando também o nosso coração diante do Senhor. Primeiro, ó Deus, para agradecer as bênçãos Tuas, agradecer o cuidado do Senhor, agradecer o livramento, agradecer o sustento Teu, agradecer o Senhor pelas bênçãos que nós não nos damos conta, não podemos contar. Agradecer, ó Deus, as inúmeras alegrias que o Senhor nos possibilita. Deus, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por termos vindo aqui. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite por Tua graça, por Teu amor. Por isso, Deus, obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado por desfrutarmos disso. Mas também colocamos diante do Senhor as razões que nos afligem a alma. Aquilo que tem roubado a nossa alegria, a nossa paz, tirado o nosso sossego. Deus, nós queremos colocar e deixar isso no Teu altar. As nossas preocupações, Deus, a nossa ansiedade, nós queremos lançar aos Teus pés, para sairmos daqui sim, ó Deus, com os corações aliviados, ó Deus, por Tua graça, pelo Teu cuidado, na certeza de que o Senhor estará conosco e está conosco sempre. Por isso, ó Deus, aqueles que precisam de cura para suas enfermidades, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça isso. Para o Senhor nada é impossível, para o Senhor tudo é simples, por causa do Teu poder. Para o Senhor é tudo possível, porque o Senhor é cheio de amor, cheio de misericórdia. A Tua misericórdia, Senhor, não tem fim. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. O Senhor sabe da história, da razão de cada um dos meus irmãos e irmãs darem este passo até aqui à frente, suplicando, Deus, algo do alto, do trono da graça para as suas vidas. Que o Senhor derrame, ó Deus, dessa abundante misericórdia. E que o Senhor nos leve de volta para casa, para uma semana guardada no Senhor, na certeza
de que a tua intervenção está sobre o teu povo. Louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor ouve a nossa oração. Louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor faz infinitamente mais de tudo que possamos pedir ou pensar. E te louvamos, ó Deus, louvamos o teu nome, porque nós queremos aprender todos os dias a buscarmos o teu reino, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Receba, Senhor, a nossa oração, as nossas vidas, por amor a ti mesmo, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo posso? Creia nisso, é verdade. Deus te abençoe. Obrigado. Eu quero ler um texto muito conhecido nessa noite com vocês. Eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Eu vou ler até o versículo 37. E eu quero ter aqui em mente esta frase aqui para a gente meditar. Que lugar devemos estar enquanto igreja? De que maneira, creio eu, que nós devemos viver, ou vivendo a paz de Cristo, por causa do amor de Cristo. É por causa do amor de Cristo por nós que nós podemos viver a paz de Cristo, a despeito de quaisquer que sejam as circunstâncias que possamos enfrentar. Então creia nisso, é por causa do amor dele por nós, e este amor não falha. E a parábola do bom samaritano traz isso aqui em cores fortes, de uma maneira muito bela nessa história que Jesus conta, ou que Lucas registra para a gente. Vamos ler. Por favor, compartilhe a Bíblia aí com quem esteja sem Bíblia do teu lado, dessa leitura que eu vou fazer, mesmo assentados, mas com toda a reverência, devido à palavra do Senhor, de Lucas 10, a partir do versículo 25, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesse instante.
Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta graça abundante. Obrigado por tua palavra, que fala por si só, mas fala pela ação do teu Espírito e aplica através desse teu Santo Espírito as lições que fazem sentido sempre ao nosso coração. Por isso, traga, Senhor, algo que nos ajude nesse tempo, nesses dias de inseguranças, de incertezas, de instabilidade, de tantas questões que nos envolvem, que estão ao nosso redor. Traga algo ao nosso coração. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa talvez seja uma das parábolas mais conhecidas, pelo menos do Evangelho de Lucas. E por que digo isso? Porque Lucas ele resolve reunir no seu escrito aqui algumas parábolas muito próprias. E essa do samaritano só está aqui no Evangelho de Lucas. E ela começa com uma questão. Volte aí os teus olhos aí, por favor, para este texto. Você vai ver, vai relembrar que aparece um mestre da lei com uma questão. E essa questão dele é uma questão bem interessante. Porque ele quer saber o que ele precisa fazer. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aqui vai uma dica para você continuar o estudo na sua casa, para você continuar lendo um pouco mais desse evangelho aqui na sua casa. O capítulo 10 de Lucas inteiro tem uma ênfase, e a ênfase está no fazer. E começa aí com este homem perguntando isso: o que eu devo fazer? E logo depois nós vamos ver, no restante do capítulo, nós vamos ver que Jesus chama os seus discípulos, divide esses discípulos, manda essa turma sair para pregar, eles pregam e voltam, e quando eles voltam, eles querem voltar rápido para contar para Jesus o que eles fizeram. Eles estão empolgados demais com o que eles fizeram. Os demônios foram expulsos por causa deles, eles puderam realizar curas, outros sinais, eles estão empolgadíssimos com isso. Eles querem voltar e contar para Jesus: olha, o senhor não sabe o que a gente fez. Nós precisamos contar o que nós fizemos. E Jesus logo de imediato diz o seguinte: olha, vocês não fiquem muito contentes por aquilo que vocês fizeram. Vocês devem estar contentes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então cuidado com o que fazer, com pensar em fazer. E a história segue, Lucas continua contando. O finalzinho do capítulo tem uma história bem bacana, quando Jesus vai para a casa de Marta e Maria. E lá uma das irmãs, nós já conversamos sobre isso aqui, uma das irmãs trabalha demais, preocupada com o que fazer, enquanto a outra irmã se debruça aos pés de Jesus, querendo ouvir o que Jesus tem para dizer. Então, Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E vocês se lembram, alguns aqui na igreja vão se lembrar da frase que eu disse sobre a Marta e sobre a Maria. Se lembram disso? Alguém se lembra? O que eu disse? É muito fácil ser Maria quando se tem uma Marta dentro de casa. Mas eu disse o seguinte também naquela noite: que Maria escolheu a boa parte, mas não o todo dela. Tinha uma outra parte que ela tinha que escolher, uma parte ruim, que é para fazer as coisas. Pegar mesmo no pesado. Então, o capítulo termina então com Lucas dizendo o seguinte, sobre a importância de se fazer coisas para Jesus. É importante fazer coisas com Jesus, mas estar com Jesus também é extremamente importante. Portanto, a ênfase aqui inteira está no que fazer. É por isso que este homem chega, esse intérprete da lei, que está acostumado com uma maneira de se relacionar com Deus, que é a partir do que se pode fazer. O que eu preciso fazer? É uma ótima pergunta. É um bom caminho, uma boa maneira de começar uma conversa. O grande problema, talvez, é que quando se faz uma pergunta dessa, o que eu devo fazer, a resposta seja: você vai ter trabalho. Você tem algo para fazer. E a resposta de Jesus talvez seja a mais maravilhosa, porque Jesus responde com uma pergunta. O que diz a lei? Ele é um mestre da lei, um intérprete. O que diz a lei e como você interpreta? Tem uma distância longa, grande entre o que a gente lê
e o que a gente entende. E Jesus quer que ele fale não só aquilo que ele lê, mas aquilo que ele entende também. Então aqui ele dá essa resposta aí no versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa parte da lei foi o próprio Cristo que tinha falado em outro momento. E Jesus disse, muito bem, faz isso e viverás. E aí para ele sair numa tangente desse aperto que Jesus coloca ele, mas qual é meu próximo? Quem é meu próximo? E Jesus faz aquilo que os grandes mestres da antiguidade faziam. Jesus conta uma historinha. E Jesus vai contar uma historinha. Se a gente voltar pensamento lá atrás, numa certa história que acontece com Davi, quando o profeta Natan vai confrontar Davi, Natan chega e conta uma historinha para Davi. Falando de um certo homem que tinha roubado sua ovelhinha, que ele só tinha uma ovelhinha só, e ele conta uma historinha e o Davi cai igual um patinho naquela história. Aqui, isso era um recurso dos mestres da antiguidade, contar histórias. Histórias que faziam sentido ali com a vida dessas pessoas. Não adianta fugir. Não adianta fugir disso. Procurar por boas desculpas é algo muito próprio da gente. Nós somos bons em dar desculpas, alguns melhores do que os outros, mas nós somos bons. Desde os primeiros dias vividos pelo homem e pela mulher. Nós vemos a conversa entre Adão e Eva ali, quando acontece o pecado, Deus chega para conversar com Adão, então, o que aconteceu? E ele diz, a mulher que o Senhor me deu. E então, Deus vai para a mulher, sim, Eva, o que foi isso que você fez, a Eva? A serpente. E a serpente não tem quem colocar a culpa, é ela mesma. Mas o fato é que nós somos muito bons nisso, em procurar desculpas. Faz parte da nossa história. Talvez esteja no nosso DNA. Mas com Jesus esse negócio não cola. Jesus conta que é história. Essa parábola ela tem uma interpretação comum. Primeiro, é ensinar, logicamente, sobre o amor ao próximo. E eu tenho certeza absoluta que você já ouviu pregações, sermões, mensagens a respeito dessa parábola, quando você é desafiado a ser ou agir como o bom samaritano. Seja o bom samaritano, haja como o bom samaritano, faça como o bom samaritano. Olha só que bom exemplo que ele faz, que ele nos dá, e é verdade. E é verdade. Um excelente exemplo. Então essa é uma interpretação usual, comum da parábola. No entanto, não é só essa. E eu quero compartilhar isso com você, talvez, nessa noite. A parábola tem como comum nos ensinar isso. Essa escolha sobre a quem fazer o bem. Existe um ditado muito bacana que diz, devemos fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem sem ver a quem. E às vezes, na nossa sociedade, nós temos muita dificuldade em fazer o bem sem ver a quem. Então, essa é uma parábola que nos ensina sobre isso. Mas principalmente sobre o Evangelho de Jesus. Irmãos e irmãs, essa parábola aqui, a mensagem desta parábola é o Evangelho de Jesus em resumo. Porque eu disse aqui há alguns domingos, nesse mês aqui, o seguinte, que o Evangelho é apenas a boa mensagem, não apenas diminuindo, mas ela é simples. O Evangelho é a boa mensagem. E que boa mensagem é essa? Do que Deus fez por nós através de Cristo. E que nós tomamos posse disso pela fé em Cristo. Que o Espírito Santo aplica isso em nós, a salvação que Deus nos deu. Essa é a boa notícia. Nós não precisamos fazer algo para conquistar essa salvação. Aliás, o Evangelho é muito mais o que foi feito por nós do que o que nós temos que fazer.
No entanto, o Evangelho nos constrange, o amor de Deus nos constrange. E quando nós vemos que o que Deus fez, entregando a sua própria vida, dando o seu próprio filho, nós precisamos olhar para isso e nos perguntar, mas o que eu preciso fazer para pelo menos corresponder a esse gesto? Qual a implicação, qual a contrapartida que cabe a mim por aquilo que Deus fez? Não para que eu conquiste a salvação, porque eu fui conquistado por isso, para isso. Mas isso me traz uma responsabilidade tremenda sobre como eu preciso viver, quais são os princípios de Deus para nós, o que Deus está fazendo, o que Deus quer que eu faça com a minha vida, com a minha juventude. O que Deus quer que eu faça da Bíblia, de que maneira a Bíblia se torna realmente a cada dia palavra viva e eficaz em mim, de que maneira a Bíblia se torna em mim palavra realmente transformadora. E de que maneira esse evangelho que está em mim, que vive em mim, sai de mim e impacta outros e transforma outros. É essa mensagem simples, profunda, poderosa, maravilhosa, que nós precisamos pregar. Então, essas são as interpretações talvez mais usuais da parábola. Mas eu quero convidar você a pensar o seguinte: pense, imagine. O texto fala que certo homem. Que certo homem? Certo homem. E parábola é isso mesmo. Parábola não traz nome de personagem. Para que possamos justamente aplicar isso a qualquer época, a qualquer pessoa. Mas vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que esse certo homem aí da parábola signifique um pecador qualquer. Um pecador qualquer, em qualquer época, em qualquer tempo. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, 100 anos atrás, não importa. Imagine que este certo homem do qual fala a palavra aqui, versículo 25, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de colocar Jesus à prova. E a parábola começa dizendo disso, nos chamando a atenção para este certo homem. Mas quando Jesus começa a contar a parábola no versículo 30, de novo, ele vai falar do certo homem. É este certo homem aqui que para nós vale como um pecador qualquer. Diz a parábola que ele desce de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, cidade montanhosa, a parte principal da cidade está no topo da montanha, e Jericó está na parte de baixo. Ou seja, essa viagem de Jerusalém para Jericó é uma descida. É uma estrada descendente. Então, já que é uma interpretação aqui quase que alegórica dessa história aqui, eu quero que você imagine comigo essa possível descida. Porque essa também pode significar uma descida ladeira abaixo mesmo da nossa própria vida. Já ouviu alguém falar da circunstância, da situação de alguém que chegou no fundo do poço? Comum pra gente, não é? Cheguei no fundo do poço. Vamos imaginar, talvez, que essa descida possa representar isso também, numa mensagem, numa interpretação espiritual, que é uma descida mesmo. E esse homem cai nas mãos de ladrões. E eles roubam. E o ladrão mais famoso de toda a Bíblia é Satanás. Assassino, ladrão, destruidor. Veio para matar, roubar e destruir. Ele foi ladrão no Éden e é ladrão hoje também. Porque ele trabalha para roubar a sua paz. Ele trabalha para roubar a sua fidelidade. Ele trabalha para roubar a sua integridade. Ele trabalha para roubar a sua paz. Ele trabalha para roubar o que há de melhor no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida, quem você é, como servo de Deus, como povo de Deus. E ele quer nos deixar despojados. O que é uma pessoa despojada? É sem justiça. Imagine então que este pecador, ele caia nas mãos de ladrões, ele vem ladeira abaixo, ele sai de Jerusalém e vem para Jericó. Na cultura judaica, Jerusalém é a cidade da bênção, Jericó é a cidade da guerra. Jericó é o lugar onde tem que ter guerra para ter conquista. Não é a cidade da paz. Percebam que este homem sai então deste lugar e ele despenca dali, passando por essa estrada. Então guarde isso. Vamos imaginar que certo homem aí da parábola significa um pecador qualquer. Mas vamos imaginar também
outros dois personagens bem bacanas que existem aqui nessa parábola, que são justamente os sacerdotes, o sacerdote e o levita. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esses dois, eles representem toda e qualquer solução vazia para todos os pecadores. São soluções que não nos levam a lugar nenhum. São falsas promessas que surgem nos púlpitos, nos profetas, que existem em todos os tempos e sempre existiram. Mas são as soluções que não transformam nada, em lugar nenhum. E esses dois homens, olha para o seu texto, porque os dois homens passam próximo àquele que está caído, e eles passam de largo, passam longe, eles não se aproximam. E a gente então, quando olha para o sacerdote, a gente pensa então na própria lei de Deus. Porque a lei, de certa forma, era, para essa turma aqui nesses dias, um instrumento de condenação. É bem provável que o sacerdote, ele tenha a palavra mais ou menos o seguinte, olha, você não deveria ter passado por este caminho. Essa é a palavra do sacerdote. Você não levou em consideração o que a lei diria, poderia dizer sobre a melhor estrada para você percorrer, o melhor trajeto. Isso é que o sacerdote diria. O levita diria, eu posso te dizer um caminho melhor. Você deveria me procurar e me escutar, que eu posso te dar sem menor problema. A Torá, a lei de Israel, não era para ser e não é um elemento de condenação. Pelo contrário, a lei de Israel é elemento de direcionamento, é para que o povo não se perca. Era assim que a lei deveria ser entendida e aprendida em Israel. Agora, o que esse homem precisa? Qual a função aqui? Será que ele precisaria aqui de uma palavra do sacerdote? De uma instrução cultica aqui, litúrgica, de um levita? Não! Este homem precisa de salvação. E aqui, isso faz sentido para as nossas vidas, que tem que fazer queimar a nossa vida. Muito mais do que instrução, as pessoas perdidas precisam de salvação. Nós vivemos uma época, gente, de grande valorização da informação. Nunca se teve tão à mão as informações como se tem nesses dias. Nós temos informações do país que quisermos, da época que quisermos, nos dedos, nas mãos. Mas ao mesmo tempo, diante dessa informação, nós somos a geração que convive com a menor profundidade nas relações. Todo o conhecimento que nós temos, ou seja, toda a informação que nós temos, não nos ajuda a nos aprofundarmos nessas questões simples. Este homem precisava de cuidado, tão somente cuidado. Então pensem bem, porque muitas vezes nós nos colocamos como sacerdotes e levitas nas vidas das pessoas, e nós trazemos apenas palavra. Corremos o risco de trazer apenas postura, apenas vestimento, maquiagem, carapuça, máscaras de sacerdotes e levitas. Quando os perdidos precisam muito mais do que instruções. Precisam de salvação. E essa é uma salvação direta que tem a ver com se arriscar, com colocar a mão, com passar ali. E então, se nós temos o sacerdote e o levita representando soluções vazias para todos os pecadores de todas as épocas, nós temos aqui o samaritano. Então vamos imaginar o seguinte, que ele representa o salvador dos pecadores perdidos e feridos. Eu sei que eu já disse isso aqui na igreja, mas eu vou repetir para você que já ouviu, e vou falar pela primeira vez, talvez para você que não tenha escutado, talvez você que esteja em casa nos assistindo. O bom samaritano dessa parábola é Jesus. Foi Jesus que deixou a sua glória, rejeitado por todos, como os samaritanos eram.
Lá em Isaías nós vemos isso. Rejeitado por todos. E Jesus então sai da parte mais alta e ele vem se encontrar com o ferido no fundo do poço. Ele vem se encontrar conosco na maior das nossas misérias. Para nos tratar, para nos curar das nossas feridas, das nossas mazelas, dos nossos traumas, de tudo aquilo que precisa ser transformado e refeito em nossas vidas. O bom samaritano da parábola é Jesus. E o que o bom samaritano faz? O bom samaritano acolhe, cuida, derrama azeite com vinho, um símbolo do Espírito Santo, sobre o ferido, leva ele até um local guardado, entrega 2 denários para o dono da estrebaria e diz: eu vou voltar para ver como ele está. O que Jesus fez? Se encontrou com a gente na nossa miséria, para nos tratar, nos recuperar. Deixou a conta paga. E dizendo: eu vou voltar para me encontrar com você de novo, para saber como é que você está. Então imagine que o bom samaritano da história seja esse, o rejeitado. Ou aquele que simplesmente vem ao encontro do ferido, cheio de compaixão e misericórdia, que aplica os remédios e recursos para recuperar o ferido. A gente esperava muito disso do sacerdote e do levita, não é verdade? A gente esperava deles. Esperávamos que eles, como representantes de Deus, fizessem esse trabalho. Eu fico imaginando que talvez, se alguém parasse por esse levita, ou por esse sacerdote, ele poderia dizer o seguinte: eles, olha, é que a gente está fora do templo, a gente não pode fazer nada aqui por você, mas se você for lá no templo, talvez lá a gente consiga fazer algo por você. Leva ele lá na igreja. Já ouviu falar isso? Leva lá na igreja. Deixa eu dar uma frase para você pensar. Se precisamos levar as pessoas à igreja, a fim de que elas encontrem Cristo lá, é porque elas não conseguem ver Cristo em nós. Se as pessoas andarem vendo cristãos na rua, cristãos no trabalho, cristãos na faculdade, cristãos no supermercado. Cristãos são pequenos cristos. Se as pessoas verem mais cristos nas ações de um povo que se diz cristão, as igrejas serão lugares para adoração, para encontro sim com Cristo, mas Cristo estará sempre nessa cidade. Cristo está em nós. Nós não falamos isso? Nós não afirmamos isso? Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. As pessoas precisam ver isso. É muito mais do que ser
Um protótipo de um bom samaritano é entender que eu sou curado, cuidado por Deus, para participar daquilo que Ele está fazendo. Então viva, pense e pratique o seguinte, meu irmão, minha irmã. Primeiro, essa história ainda não acabou. Essa história do bom samaritano não acabou. Não terminou. Porque eu penso e eu imagino que o bom samaritano, o grande Cristo, o verdadeiro bom samaritano, ele esteja exatamente fazendo isso nesse encontro. Aqui, nessa noite, nesse momento. Se encontrando com gente ferida, machucada, para restaurar e curar. Essa história não terminou. Esse bom samaritano ainda é exemplo para que eu e você sejamos imitadores do bom samaritano, que se encontra com as pessoas nas suas misérias. A gente esperava que sacerdote e o levita fosse mais eclésia, não é? Vamos gastar um pouquinho do grego. Eclésia, a primeira sílaba dessa palavra, aquele ek que tem ali, significa para fora. Fora. É uma reunião. Eclésia, assembleia, ajuntamento. Então nós temos duas palavras aqui. Um ajuntamento que tem que ser para fora. O levita e o sacerdote, quando eles estão fora, eles não são igreja. Aí Jesus tem que vir para fazer o serviço que era para a gente fazer. De anunciar a salvação que ele traria. O ferido recebeu tudo de Cristo. Tudo, tudo. Nós não recebemos tudo de Cristo. Assim, eu acredito, de verdade, que em meio a tudo isso que rouba a nossa paz e tira a nossa alegria nesses dias, apesar disso eu acredito que uma igreja de coragem pode viver a paz de Cristo por causa do amor de Cristo. A gente vai participar dessa ceia, dessa mesa nessa noite, para relembrar tudo isso. Relembrar. Relembrar o que Cristo fez, relembrar que Ele pagou a conta, relembrar que Ele vai voltar para se encontrar conosco. Nós vamos participar dessa ceia para celebrarmos isso, mas também para anunciarmos isso. Você é cristão? Amém? Amém. Deixe Cristo aparecer em nós, para que o mundo possa ver. Para que a igreja seja assim um local cada vez tão especial como nós estamos vivendo aqui nessa noite. Tem muita gente que precisa ouvir essa simples mensagem do Evangelho. Cristo nos amou, se entregou por nós. Nós celebramos isso e nós queremos viver por isso. Que Deus te abençoe. Amém.